Quem são os moradores da sua casa interior? Já parou para pensar sobre isso? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse espaço que vem sendo construído para que a gente possa falar a respeito da construção do nosso ambiente interior. Meu nome é Jéssica de Paula, eu sou psicóloga e também sou formada em design de interiores. Eu decidi juntar alguns conceitos que eu aprendi nas minhas formações para falar a respeito da nossa casa, da nossa morada interna. E antes de falar efetivamente dos nossos moradores, eu gostaria de convidar você a refletir a respeito dos espaços que você frequenta. Muito possivelmente, existem alguns ambientes que o simples fato de você chegar e de ter ali um primeiro contato faz com que você se sinta bem, que você se sinta acolhido. Pode ser por conta da textura, das cores, da iluminação, da temperatura, do cheiro. E do mesmo modo, provavelmente existem ambientes que fazem com que você não se sinta assim tão confortável e muito possivelmente tem ali alguma influência, algo que acontece e que não permite com que você se sinta totalmente confortável. E da mesma maneira como os ambientes externos influenciam na forma como a gente se sente, os nossos ambientes internos também têm esse poder. E o que seriam esses ambientes internos? Muitas vezes a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como anda a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, as nossas relações. Então, cada componente interior, cada experiência que a gente tem vai moldando a construção da nossa casa interna. E algo muito importante também da gente começar a pensar é quem está cuidando desse ambiente interior. Porque muitas vezes nós temos alguns moradores que exercem alguns papéis importantes no cuidado da nossa casa. Assim como nos ambientes externos que a gente frequenta, essa experiência também pode ser muito bem alterada de acordo com as pessoas que nos recepcionam nesses ambientes. No nosso ambiente interno também acontece dessa maneira. Então, pode ser que você se sinta bem em um ambiente e, junto com esse ambiente físico, uma pessoa muito acolhedora te recebe, uma pessoa te trata bem e a sua experiência fica ainda mais rica. Mas pode ser também que, apesar do ambiente ser muito bonito, a pessoa que te recepciona não é assim tão acolhedora e você não fica tão à vontade. E o mesmo pode acontecer num ambiente mais simples, né, que não tem ali tanto recurso, que não tem tanto estímulo, mas que a maneira como você é tratado nesse ambiente também faz toda a diferença para que você se sinta confortável. E, do mesmo modo, existem alguns moradores internos que vão fazer com que a gente se sinta bem, ou então vão fazer com que a gente se sinta desconfortável dentro da nossa própria pele. Eu vou trazer aqui 4 exemplos de moradores internos para que a gente vá refletindo junto a respeito de como são esses moradores e também qual é a necessidade que esses moradores têm, né? O que cada um deles precisa aprender. Então, quando a gente pensa nesses moradores, nada mais é, né, nada mais são do que a maneira como a gente se trata internamente, assim como aquele anfitrião que pode receber a gente de uma forma acolhedora ou de uma forma não tão, tão receptiva. Internamente também existe esse personagem, essa persona que pode nos recepcionar de uma maneira positiva ou não tão positiva assim. Então, o primeiro morador que aparece de vez em quando é o famoso crítico, né? Quem nunca acabou sendo recepcionado por esse morador interno aqui da nossa casa? Então, esse crítico muitas vezes ele se parece com aquele síndico rabugento, sabe? Aquela pessoa que reclama e que nada nunca está bom o suficiente, que por mais que os cômodos estejam organizados, por mais que as obras estejam fluindo, por mais que as coisas estejam caminhando e também de uma certa forma dando certo, né, demonstrando resultado, esse crítico, ele sempre vai reclamar e ele sempre vai focar naquilo que falta, naquilo que ele acha que poderia ser melhor ou então que não está bom o suficiente. E
o que é que esse crítico precisa aprender? Que muitas vezes a perfeição ela não vai acontecer, até porque somos seres humanos e a perfeição, obviamente, que não existe. Então, esse morador ele precisa entender tudo aquilo que já foi feito de bom, que já foi feito de positivo, que já foi construído nesse ambiente e que ele comece também a reduzir um pouco a régua, que ele consiga tirar essa visão idealizada da perfeição e que ele consiga perceber tudo aquilo que já foi conquistado e que já foi construído internamente. Então perceba se em algum momento ou em quais momentos esse morador já deu as caras por aí. O segundo morador que muitas vezes aparece é aquele bonzinho demais. E esse morador, ele pode ser comparado àquela mãe de primeira viagem, que muitas vezes ela deixa as próprias necessidades em segundo plano para poder atender a necessidade dos filhos, da família e para continuar dando conta das suas atividades do cotidiano. Então, esse personagem, esse morador, muitas vezes acaba ficando em segundo plano e coloca a necessidade de outras pessoas em primeiro lugar. Então é como se esse morador ele estivesse disposto a ajudar todo mundo a organizar a sua própria casa interna, mas quando chega a vez dele organizar a própria casa, ele não tem mais energia. E muitas vezes ele ainda se frustra porque ele percebe que ninguém quer ajudar ele a construir a própria casa. Então, é importante que aos pouquinhos esse morador também perceba que ele precisa colocar limites, que ele precisa se posicionar e que não tem nada de errado colocar as necessidades da própria casa em primeiro plano. Então, é importante que aos pouquinhos esse morador consiga colocar borda e entender que não tem nada de errado, né, que não é nenhum pecado colocar ali nenhum limite, não é pecado colocar algum limite, nas relações que esse bonzinho acaba desenvolvendo ao longo da vida. O terceiro morador, ele é aquele morador ausente. Sabe aquela pessoa que vive viajando, trabalha fora e que quase não para em casa? Então, muitas vezes esse morador também dá as caras. Ele vive fora, vive prestando atenção em outros ambientes, vive em festas, em viagens, e raras as vezes ele tem tempo para cuidar da própria casa interna. Então, ele não percebe as infiltrações, ele não percebe a parede rachada, ele não percebe o ambiente sujo e muitas vezes esse ambiente ele vai ficando cada vez mais abandonado. Mas como esse morador é ausente, ele não percebe e muitas vezes vai deixando a faxina, a organização e a reforma de lado. E o que esse morador precisa aprender é que, por mais que ele passe um tempo ausente, em algum momento é importante que ele também foque na própria casa, né? Que ele consiga separar alguns momentos para cuidar da saúde da sua casa interna. E por fim, e não menos importante, existe um morador que faz com que a gente se sinta bem, que a gente se sinta acolhido, assim como aquela avózinha que recebe a gente com um bolinho e um café quentinho, é aquele morador que sabe que se tem algum ambiente bagunçado, porque tem criança, ok, né, a sujeira faz parte da brincadeira, né, é aquele morador que quando alguma coisa quebra, alguma coisa cai, né, quando alguém suja algum ambiente, ele entende que faz parte, ele consegue acolher e consegue resolver o problema com calma e acolhimento. E muitas vezes os outros moradores também podem aprender com este morador mais acolhedor a oferecer esse apoio, essa calma para conseguir resolver os conflitos, os problemas internos quando eles aparecem. Então, existem aí esses 4 moradores que em algum momento acabam dando as caras. Geralmente esses moradores, eles, fazem parte de uma família, então cada hora a necessidade de um aí acaba aparecendo. E é importante que a gente comece a reconhecer quais são os momentos em que esses moradores aparecem e é importante que a gente comece a se lembrar, né, qual é a necessidade, qual é o aprendizado que cada morador pode ter para que ele também
se sinta acolhido, para que cada vez mais ele se sinta bem e deixe de ser assim tão crítico ou tão bonzinho ou então tão ausente da própria casa. Então, essa é a minha reflexão de hoje para que a gente possa olhar para além dos nossos ambientes internos, mas para a maneira como a gente vem cuidando deles. E isso acontece muito através do nosso diálogo interior, que é construído ao longo da nossa vida, principalmente nas nossas primeiras relações com os nossos pais, com os familiares, com professores, com amigos na escola. Então, tudo isso vai moldando a maneira como a gente se trata, a maneira como a gente fala com a gente mesmo, e quanto mais acolhedor a gente conseguir ser, quanto mais compreensivo, mais fácil vai ser de viver aqui dentro da nossa própria casa. Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenha feito sentido aí para você. E cada vez mais também vou trazendo aqui alguns temas, alguns assuntos para falar a respeito da construção da nossa casa interna. Se tiver alguma sugestão, se tiver algum tema que você gostaria de ver por aqui, fique à vontade para me escrever. E se você gostou, curta esse vídeo e também fica por aqui, que vai ser um prazer compartilhar de mais conteúdos a respeito da nossa casa interior. Então, um beijo e até mais.